Oi, gente. Eu sou a Nayara, sou filósofa, AMEUA, filósofa da estética e filosofia da arte, e eu vim falar com vocês sobre um tema, uma área da filosofia que é ética. E quando eu estou conversando sobre isso, eu sempre escuto que a ética, sendo uma área da filosofia, ela só pode ser considerada no Ocidente a partir de Aristóteles. Porque depois dele, aliás, com ele, é que essa filosofia, que é a ética, foi sistematizada como disciplina, né? Então, toda vez que a gente vai ensinar alguma área da filosofia africana, existe umas perguntas sobre se a gente está pegando esse termo emprestado da filosofia ocidental, porque de fato esses termos sistematizados não existiram em outro lugar, pelo menos não primeiro, senão no Ocidente, né? Eu entendo essa dúvida porque os dicionários de filosofia eles ficam usando, dando tantas voltas nas palavras, nas frases, né? Mas isso tudo só para tentar separar o máximo possível todo o restante deles. Então, às vezes são coisas que nem fazem muito sentido, assim, que você está vendo que as palavras só estão sendo usadas mesmo para separar o restante, né? Tudo é igual. Eles fazem tudo igual, mas olha, isso só foi criado ali na Grécia. O outro país, o outro povo, a outra cultura também fez tudo igual, mas isso aqui só pode ter sido criado no Ocidente. É impressionante, mas eu até entendo essas dúvidas justamente por causa dessas voltas de palavra. A filosofia iorubá, ela diz que muitas palavras, elas não ajudam, elas só atrapalham às vezes. Às vezes elas ajudam o preciosismo de alguém. Mas o dicionário de filosofia diz, né? Dicionário de filosofia ocidental, diz que a filosofia como estética só pode ter surgido a partir de Aristóteles, que mesmo que, por exemplo, a filosofia da China e da Índia tenham parecido se sutar, não, nem que coloca do continente africano, né? Porque para eles não conseguem nem considerar algo parecido. Mas o que eu vim falar com vocês rapidinho é que essa informação ela está errada. Muito antes de Aristóteles, essa filosofia, da mesma forma até como descreve o dicionário, ela já tinha sido formulada, ela já tinha sido sistematizada no Egito Antigo, no Kemet. E eu vou citar nome só de alguns filósofos que fizeram essa sistematização de filosofia como ética. Ética como filosofia, porque segundo o próprio dicionário, a ética ela só pode surgir dentro do campo da filosofia, né? Porque ela é do lapidar, ela é da razão, ela é do refletir, né? Então ela só pode ter surgido do campo da filosofia. Para eles, as regras morais puramente estabelecidas, sistematizadas, né? Então, segundo eles, isso aconteceu só com Aristóteles. O que eu quero mostrar para vocês é que agora a gente tem bibliografias, esse livro aqui é do filósofo Malef Achante, né? E que traz de maneira muito simples, muito fácil, porque a filosofia africana ela não quer esconder nada de ninguém, ela não quer separar nada, ela só quer entender que existem muitas outras formas de conhecer, de refletir, de pensar o mundo filosoficamente, né? Então, é importante dizer que, primeiro, esses filósofos, eles tinham a prática de refletir, de pensar e de entender que algo surgiu a partir dessa reflexão, desse pensamento, né? Filosofia, o lapidar o pensamento, o lapidar palavras. E isso tinha um nome, que é o Seboiat,
né, que significava percepção, insight, luz, sabedoria. Então, todas essas teorias, elas foram pensadas dentro do ramo da filosofia, ou seja, com tudo isso até que o próprio dicionário diz. Era preciso que essas regras tivessem sido pensadas a partir ou dentro de uma reflexão filosófica. Ou seja, isso a gente já sabe que eles tinham, né? Todas essas teorias, elas surgiram dentro dessa filosofia, né? Desse pensamento. Então, a ética regras para organizar a sociedade prática sem pensamento e reflexão sobre elas. E aí eu vou te dar o nome de alguns filósofos milênios antes de Aristóteles que fizeram isso, tá? Vamos lá. Ptahotep, 2414 anos antes da Era Comum. Kageni, 2300 anos antes da Era Comum. Cunanup, 2040 anos antes da Era Comum. Amenhotep, 1400 anos antes da Era Comum. Amenhotep, 1290 anos antes da Era Comum. Eu não estou falando de séculos, eu estou falando de milênios, ok? Então, quando a gente for estudar ética e dizer que esse ramo da filosofia, ou esse ramo como filosofia, só aparece no Ocidente, vamos dar uma olhada nos escritos africanos primeiro, ou também, né? Pra gente não dizer que os ramos da filosofia não são aprofundados, não são sólidos. O continente africano sabia o que era filosofia, e ele fazia filosofia muito, muito antes dos gregos. Axé pra gente.